Olá, começa agora mais uma academia. O que é arte? O dicionário diz que é uma aptidão inata para aplicar conhecimentos usando talento ou habilidade na demonstração de uma ideia. Isso quer dizer que um prato culinário criado por um cozinheiro ou um chefe é arte? Se sim, há direito autoral em uma criação culinária? Ficou com apetite pelas respostas, né? Mas antes delas, vamos mostrar o título que foi apresentado à banca examinadora. O direito adentra a cozinha. Estudo sobre a proteção autoral de criações culinárias. Trabalho de conclusão apresentado à Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, como requisito parcial à obtenção do título de mestre em Direito dos Negócios. Orientadora, professora doutora Mônica Guise Rosina. Esta foi a dissertação do André Rivail Medrado, nosso convidado de hoje. Aqui no estúdio estão a mestre em hospitalidade e professora de gastronomia Zenir Dalla Costa e o doutor em Direito e advogado autoralista Cláudio Lins de Vasconcelos. Eles vão participar do programa e neste primeiro bloco assistir à apresentação do André. Depois do intervalo, voltam para esclarecer eventuais dúvidas. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa com o André, vamos acompanhar um resumo do seu trabalho. Um prato culinário é a mistura de sabores, texturas, aromas. A combinação dos ingredientes tem de resultar em algo que não só nos alimenta, nos dá prazer. O trabalho do Dr. André parte da pergunta se esse resultado é arte. E se for, deve merecer proteção autoral. Ele diz que os chefes são chamados de artistas, mas o que fazem no dia a dia não é tratado, do ponto de vista jurídico, como uma obra de arte. A dissertação traz entrevistas com chefes e aplicação de questionários. André, seja bem-vindo à academia. Muito obrigada pela sua presença aqui. André, bom, você fala em arte o tempo inteiro, né? E eu estou curiosa para saber, vamos seguir para a conclusão, antes da gente começar a nossa conversa. Você conseguiu chegar à conclusão de que um prato culinário é mesmo arte ou não? É muito comum a gente ouvir falar em chefes artistas ou um prato que é uma obra de arte. Isso é uma linguagem utilizada com bastante frequência nos meios gastronômicos, mas seria talvez uma linguagem meramente casual, sem uma fundamentação estética, filosófica, e por conta disso eu tive que ir atrás de investigar essa questão. Bom, para investigar essa questão eu lancei mão de pesquisa junto a filósofos que trabalham a questão estética. Então não foi um caminho meramente opinativo, né? De repente ou mesmo junto aos chefes. Se os chefes me dissessem a minha criação é uma obra de arte, seria uma opinião deles. Eu precisava ir um pouco mais a fundo. Em termos de conclusão desse ponto em especial, os chefes em si, de modo geral, se consideram artistas, eu diria, né? Alguns chefes criticam até com bastante veemência esse ponto, dizendo que não, eles não são artistas, são artífices, né? Eles trabalham com uma atividade prática, técnica, que não tem uma criação envolvida a ponto de o resultado final daquela atividade poder ser considerado arte. Agora, em geral, eles se chamam artistas. Para você pensar na culinária enquanto arte, pega um prato de comida e pensa num quadro que você pendura numa parede, ou mais especificamente no museu. O quadro não vai ser consumido, ele tem uma perenidade, ele tem uma duração, enfim. Então, enquanto arte em si, o fato da culinária ter uma finalidade prática, ela vai ser consumida, isso já seria um aspecto que esvazia um pouco, né, o elemento artístico da culinária. Essa é uma conclusão, digamos, parcial, muito embora na dissertação eu tenha aprofundado muito esse ponto do ponto de vista mais filosófico. Você fez uma pesquisa de campo, né, fugindo um pouco da tratativa dada geralmente numa pesquisa jurídica, né? Como é que foi essa pesquisa de campo? O que os chefes acharam da sua proposta? Essa pesquisa foi viabilizada até por conta do programa ao qual eu estava vinculado, é um programa de mestrado profissional, é estrito sensu, mas é um mestrado profissional. Então, a tentativa do programa é trazer justamente essa experiência da prática da advocacia, né? E quando eu me deparei com a questão que já vinha já vinha me colocando ao longo do tempo, antes do trabalho no mestrado, eu percebi que eu poderia estar diante de um falso problema.
Se porventura eu me convencesse que cabe ou não cabe, enfim, ou mesmo tecnicamente analisando a questão, eu chegasse a algumas conclusões, se os chefes, que são os principais preocupados ou os destinatários finais dessa proteção não se interessassem por esse tipo de proteção legal, estaria vazia a minha pesquisa. Então, eu parti para uma pesquisa de campo, entrevistei 20 chefes renomados, e mais 87 chefes, então tinha duas ferramentas metodológicas, uma ferramenta qualitativa e uma quantitativa. A qualitativa foi feita mediante entrevistas com 20 chefes e a quantitativa foi feita com 87 chefes também. Na quantitativa a gente trabalhou com 4 eixos, o eixo estético, o eixo ético, o eixo concorrencial e o eixo propriamente jurídico. Na verdade, as conclusões a que eu pude chegar interpelando os chefes não podiam dar para mim uma solução, enfim, pela aplicabilidade ou não do direito autoral às criações culinárias, mas me davam um sentimento deles, né, em relação a como eles veriam a proteção ou se existe ou não essa demanda, né? Então a reação foi boa, sobretudo pela pesquisa em si. Eles se posicionaram, na aplicação dos questionários, deu para sentir um pouco como eles se posicionam. A gente vai poder discutir ao longo do programa melhor esses pontos. A receptividade foi muito boa, eles estão curiosos, inclusive, para ver o resultado final, por conta das dúvidas que a matéria traz tanto para eles, né, que são os artífices da criação culinária, como para os profissionais do direito, né? Porque é uma questão que ainda está, de alguma forma, incipiente, não tem um aprofundamento tão grande ainda. Ok. André, e juridicamente, o que mudaria se realmente os pratos fossem conhecidos como obras de arte? Mudaria muito o cenário? Mudaria muito. Na verdade, a principal mudança talvez fosse uma mudança negativa. Até pode parecer contraditório com o que eu pesquisei, mas não é contraditório. Porque o que acontece? A culinária, o trabalho gastronômico é um trabalho... Isso eu aprendi junto aos chefes, na verdade, né? E lendo as obras que tratam desses temas e tal. Não era meu métier, não fazia parte de um campo que eu tivesse ali uma vivência. Mas a gastronomia, ela se constrói de forma coletiva. Então, você tem uma série de pratos, criações que são compartilhados ao longo da história da gastronomia. A gastronomia é uma história que tem um começo, inclusive, eu procurei trazer um pouco essa história da gastronomia para a minha dissertação, para dar um pouco de fundamento para esse entendimento de como a coisa evoluiria ou não para o campo do direito autoral, enfim. Mas, voltando para a tua questão, se você, por exemplo, registrasse e criasse limites ao uso de certas criações por outros chefes, aquele chefe ficaria fatalmente limitado também nas criações que ele desenvolveria a partir dali. Então, no próprio entendimento dos chefes, e eu acabo compartilhando com esse entendimento, um direito autoral duro, vamos dizer assim, uma proteção demasiadamente rigorosa nesse sentido, acabaria prejudicando o próprio desenvolvimento da atividade gastronômica ou culinária. Ok, André. São muitas perguntas, né? A gente vai continuar discutindo no segundo bloco, tem a sua exposição ainda, mas agora a gente vai mostrar quais os livros que você usou para dar volume à sua pesquisa. Vamos ver. História da Alimentação, uma obra conjunta de Jean-Louis Flandrin e Máximo Montanari, editora Estação Liberdade. Direito Autoral, paradoxos e contribuições para a revisão da tecnologia jurídica no século XXI. Autora Alessandra Tridente, editora Campo Jurídico. Direito Autoral, uma obra conjunta de José de Oliveira Ascensão, Manuel dos Santos e Wilson Jabur, editora Saraiva. Bom, André, agora o Academia abre espaço para que você faça a exposição dos pontos que a gente ainda não conversou. Fique à vontade. Eu agradeço. Na minha dissertação, no momento em que eu me deparei com o tema, ainda na atividade profissional, eu não tinha noção de como ele se abriria quando eu debruçasse sobre ele já com um olhar acadêmico. Primeiramente porque, para entender se cabe ou não proteção autoral, eu precisava entender o que é uma criação culinária. E entender se, como a gente já comentou, entender se essa proteção
autoral ou essa alcunha de arte para uma criação culinária é de fato válida, se ela tem fundamentação. Então tinha uma questão aí que eu chamo de ontológica ou filosófica ou estética. Mas antes disso ainda, eu tinha que compreender o que é a criação culinária em si. Eu busquei ir até a descoberta do fogo, né, por nossos ancestrais, para entender um pouco como o ato alimentar evolui para um ato social e, de alguma forma, sofisticado. Essa sofisticação ela acontece ao longo já da Antiguidade, ao longo de toda a Idade Média, até chegar na França pós-revolucionária, quando, de fato, a gente vai ter lá os primeiros grandes chefes com seus restaurantes, né? Tem até um aspecto bem interessante que é no momento em que os nobres estão perdendo literalmente suas cabeças, existe lá esses chefes que atendiam a esses nobres e que ficam literalmente desempregados e passam a criar seus próprios restaurantes. Eles tinham uma alta gastronomia já desenvolvida para atender o gosto refinado desses nobres. E ao criar os restaurantes, eles passaram a atender o gosto que se refinava gradualmente da burguesia ascendente àquela época. Bom, esse foi um primeiro eixo que eu desenvolvi no primeiro capítulo da dissertação. No segundo, eu passei para a questão propriamente filosófica. E foi uma tentativa ali que eu fiz de entender se de fato cabe ontologicamente o reconhecimento da culinária enquanto arte. Superado esse ponto, aí sim eu entrei no tema propriamente jurídico. Na falta de interlocutores possíveis na literatura nacional, eu parti para a literatura norte-americana. E a conclusão que a gente pôde chegar é de que, tanto no direito norte-americano como no direito brasileiro, não existe, né, nenhuma ferramenta, nenhum instituto que se preste para a proteção específica da criação culinária. Diante disso, só tinha uma saída, né? Enfim, ou eu encerrava a dissertação nesse ponto, ou eu tentava ampliar um pouco mais o escopo, e foi o que eu fiz. Então, a gente passou, no terceiro momento da dissertação, para análise de institutos de direito industrial. Então, trabalhamos com a marca, com as patentes, desenhos industriais, a concorrência desleal, segredos de negócio, para verificar de que forma esse leque de possibilidades, né, poderia também ser utilizado para a proteção de certos aspectos da criação culinária. E na parte final da dissertação, a gente apresentou os resultados das entrevistas e aplicação de questionários que a gente fez junto aos chefes. Ok, André. Então, como os chefes devem fazer para proteger esse segredo industrial e as demais dúvidas, a gente vai tirar no segundo bloco, tá? Porque agora a gente encerra o primeiro bloco, a academia volta daqui a pouco, tem debate. Fica aí, é já já. Estamos de volta com o Academia. Chegou a hora da participação efetiva da mestra em hospitalidade, professora de gastronomia Zenir Dalla Costa e do doutor em direito e advogado autoralista Cláudio Lins de Vasconcelos. Vamos começar então com as perguntas, por favor. Muito obrigado. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o André pelo trabalho, muito interessante, um trabalho interdisciplinar que toma emprestado ferramentas da sociologia e de outras áreas do conhecimento. Eu acho sempre muito importante o direito integrado a outras ciências sociais. E eu gostaria de comentar um pouco sobre o aspecto de que me parece que, como a criação culinária, ela se materializa do ponto de vista da criação intelectual por meio de uma receita, e como a receita é, na verdade, uma metodologia, ela tem natureza metodológica, ela tem natureza instrumental, talvez por isso não seja possível a proteção de uma obra culinária por direito autoral. Afinal de contas, o direito autoral não protege a aplicação industrial das ideias, ele protege apenas aquela expressão por si só. Eu gostaria que você traçasse um paralelo com outras áreas da criação, com outras formas de criação intelectual que também não se adequam especialmente ao direito autoral, justamente por ter essa natureza funcional, essa natureza instrumental. E qual seria, então, pela conclusão do seu trabalho, uma forma adequada de se evitar, por exemplo, a apropriação indevida por parte de um concorrente de uma receita de um chefe? De fato, quando a gente fala de receita, por exemplo, haveria só duas formas possíveis de se proteger a receita. Ou a própria receita ela é registrada
né? Ela adota uma configuração original, como é o caso que eu cito na dissertação de uma receita de um bolo brigadeiro da Cora Coralina, e ela coloca a receita de uma forma poética, é um modo de você pensar, mas ela não está sendo protegida enquanto receita, está sendo protegida enquanto poesia. Ou então as receitas compiladas, desde que haja uma forma original de compilação. Novamente, a gente está falando da originalidade da compilação em si, não das receitas propriamente ditas. A gente pode pensar em alguns exemplos, né? O formato televisivo também seria um exemplo bem interessante desse tipo de limbo no que se refere à proteção. Existe investimento, existe interesse de que, de alguma forma, esses mecanismos, né, de atividade humana sejam protegidos. E qual seria, então, diante dessa impossibilidade de o direito, dessa inexistência de instrumentos efetivos para proteção, como que a gente poderia protegê-los? Através dos institutos de concorrência desleal, através, por exemplo, de termos de confidencialidade, de instrumentos de não concorrência, ou seja, a solução inevitavelmente vai passar por instrumentos contratuais que se estabeleçam entre as partes e que delimitem as obrigações e responsabilidades reciprocamente assumidas. Fora disso, a gente cai num vácuo bastante perigoso para quem investe nesse tipo de instrumento ou de atividade. Ok. Professora? André, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo texto e pelo tema inusitado. Eu sou da área há algum tempo e não conhecia, nunca vi nada a respeito. Obrigada ao Programa Academia pelo convite. Eu me pergunto, lendo o seu trabalho, considerando que a gastronomia a criação gastronômica necessita de conhecimento técnico para a elaboração e necessita também de influências que esse cozinheiro tenha tido no decorrer da sua carreira profissional para a elaboração, né? Como o direito visualiza se é uma criação culinária ou mais uma releitura? Essa é uma pergunta bem significativa para mim. Essa questão, na verdade, ela também está muito presente no campo da arte propriamente dita, né? A arte, as criações de modo geral, as criações intelectuais de modo geral, elas não surgem do nada. Né? Não existe alguém que apareceu de repente no planeta Terra e sacou da cartola alguma criação. Existe um histórico daquilo, né? E na medida em que essa pessoa tem que conhecer, tem que ter um certo background de conhecimentos para chegar a uma nova criação, eu diria para você, não é este o ponto que inviabilizaria, no meu entendimento, a proteção à criação culinária no campo do direito autoral. Né? Pensemos, por exemplo, no campo da arte de modo geral. Os artistas eles têm que ter conhecimento das referências do seu segmento artístico para que eles possam se inspirar ou para que eles possam desenvolver técnicas novas. De novo, ele não está criando algo do nada. Né? Agora, por conta justamente disso, também, que os próprios chefes não são, em geral, tão favoráveis à proteção jurídica rigorosa, especialmente no campo do direito autoral. Né? E a gente vai acabar, você me pergunta, qual seria uma solução possível? Novamente, a pergunta do Dr. Cláudio. A solução, inevitavelmente, vai ser contratual, vai passar por ferramentas concorrenciais ou ferramentas de sigilo, confidencialidade, para que você busque uma proteção que, inclusive, vai ser mais adequada. Você vai adequar essa proteção a cada tipo de circunstância ou situação. Não fica uma proteção genérica que, em certas circunstâncias, pode ser excessiva, em outras pode ser muito ineficaz. Ok. Professor? Na sua pesquisa de campo, me parece que ficou claramente identificada uma demanda dos chefes por uma espécie de direito moral. Quer dizer, eles não se importavam tanto assim com o aspecto patrimonial da criação, não se importavam tanto em impedir que outros chefes ou outros cozinheiros fizessem a mesma receita, desde que dessem o crédito para ele. Eu acho que eles estavam mais preocupados com a autoria do ponto de vista artístico, criativo, do que propriamente com os benefícios
financeiros ou econômicos que pudessem advir daí. Eu gostaria de saber se você considera que é possível haver direito moral sobre uma criação culinária, mesmo na ausência de um direito patrimonial, ou se nós estaríamos falando, na verdade, de reputação, goodwill, aviamento ou outras formas de defesa da honra subjetiva ou daquela pessoa, ligados mais à disciplina da concorrência desleal. Perfeita. A pergunta é muito pertinente, até porque esse ponto já nos vem de outras pesquisas que foram desenvolvidas fora do Brasil sobre o mesmo tema. Na França, houve uma pesquisa que foi desenvolvida em relação a como os chefes veem a questão da concorrência, o uso de suas receitas por esses funcionários, etc. e tal. E a conclusão foi exatamente essa, né? Os chefes, eles demandam esse reconhecimento da autoria. Quando a gente fala que não há uma contrapartida econômica, tem um porém aí a ser considerado. Quando o chefe é bastante reconhecido por um prato que ele criou, a tendência é que ele atraia mais fregueses ao seu restaurante. Então, existe esta contrapartida, mas não é a contrapartida de ele opor esse direito, ou eventual direito patrimonial, contra outros que eventualmente viessem a reproduzir aquela receita que ele criou. Essa questão que eu menciono da pesquisa que foi feita na França, ela é relevante porque identificou que existe uma comunidade de chefes que respeita, né, eles respeitam entre eles um certo direito moral, que não é codificado, mas que parte de um certo código de ética, né, um aspecto mais ético do que propriamente jurídico. Quando a gente pensa, portanto, já trazendo para a tua questão, no direito moral, a que a gente pudesse remeter essa demanda dos chefes por um reconhecimento de que eles são os autores, talvez fosse mais esse aspecto ético do que propriamente o aspecto jurídico. Então, não estaríamos falando no direito moral, ou no aspecto moral, como uma parte do direito autoral, que vai se dividir lá, portanto, entre direito moral e patrimonial. Então, não estaríamos propondo que se abandonasse o direito patrimonial do direito autoral e ficássemos só com o que serve aos chefes, que é o direito moral. Eu entendo que o que serve mais aos chefes, na verdade, é esse aspecto ligado à questão ética e, portanto, muito mais vinculado, como concordo contigo, com o aviamento ou o goodwill. Ok. Professora Zeni? André, quando você trata da proteção à criação culinária no seu trabalho, eu, comparando com a AT, inclusive, eu penso que a AT tem uma duração, né, praticamente eterna. Mas a gastronomia, as produções culinárias, um prato dura instantes, um cardápio pode durar um ano, né? Ele é sempre sazonal. E penso também que o que determina a experiência com a gastronomia não é só a refeição, mas sim todo o ambiente, o serviço. Você visualiza modelos de proteção para o negócio como um todo? Então, o ambiente, a montagem do prato, os ingredientes utilizados, o estilo do chefe e da equipe que tá fazendo a apresentação desse produto? Na verdade, primeiramente em relação a essa questão de que a experiência gastronômica ela é instantânea, a gente tem as performances, inclusive eu trago a performance de um chefe do Sul, que chama Horta Viva, e a performance também tem esse caráter de instantaneidade, né? A performance acontece e se esgota como um objeto de arte, nesse caso também um objeto ou uma atividade ligada à gastronomia. Agora, quando eu me deparei com a impossibilidade de aplicação do direito autoral enquanto ferramenta de proteção de criações culinárias, como eu já mencionei, eu tive que abrir esse leque para observar outras possibilidades. E, de fato, aquilo que você comenta, o modelo de negócio, o layout do restaurante, o serviço que é prestado e como é prestado, ele teria sim ferramentas de proteção caso a caso, né? Então você teria, por exemplo, numa criação industrializável, mas de caráter culinário, você teria uma patenteabilidade, por exemplo. Né? Numa criação que tenha um formato muito diferenciado, você teria, eventualmente, eu digo sempre eventualmente, porque a gente tem que analisar o caso concreto, isso tem que ficar bem claro, né? Tem que analisar o caso concreto para identificar se os requisitos daquele instituto estarão presentes no caso apresentado. Então, a gente fala em tese, né? O formato, por exemplo, de uma criação culinária poderia ser objeto de desenho industrial e assim por diante. Mas, sobretudo, né, o que a gente tem tentado frisar aqui, enfim, é que
as questões contratuais serão sempre, conterão sempre as ferramentas mais eficientes e mais viáveis para esse tipo de proteção. O restante vai ficar sempre numa análise caso a caso. Cláudia, eu vou quebrar um pouquinho o protocolo e eu vou te perguntar para a gente finalizar o programa, como é que de fato os chefes devem fazer para se proteger? Eu concordo com o André, eu acho que as criações culinárias, por sua natureza instrumental, por elas terem natureza metodológica, de fato, elas não se adequam muito à proteção por direito autoral, o que não significa que não possam ser protegidas por outras formas de propriedade intelectual, especialmente quando estão no conjunto maior de um modelo de negócios. Então, existe, por exemplo, a proteção do trade dress, né, que é todo esse modelo, a roupagem do negócio como um todo, que vai entrar não apenas aí a receita do prato, mas a montagem, a experiência como um todo, as marcas associadas a isso, a experiência gastronômica, de uma forma geral, como uma experiência empresarial. Essa experiência empresarial, sendo objeto de criação, ela pode ser protegida pela disciplina da concorrência desleal, mas para isso é preciso haver contratos. É a relação contratual que vai determinar os limites dessa proteção. Deixar essa proteção exclusivamente por conta das regras gerais de direito autoral é muito perigoso. Ok. Então a gente termina mais uma academia. Agradeço, André, pela participação no nosso programa. Agradeço também aos debatedores Cláudio, Zenir. Muito obrigada pela presença. É com água na boca que a gente encerra mais uma academia. Reveja o nosso programa pela internet, acesse tvjustiça.jus.br. Você também pode enviar uma mensagem para a nossa produção. O e-mail é academia@stf.jus.br. Tchau!